Pessoal, então a nossa aula de hoje é relativa ao assunto do 6º ano, tá? Então vamos estudar unidade de medidas, perímetro e área. Então esse é o assunto do vídeo aula de hoje. Passando em matemática, pessoal. Unidade de medidas, pessoal. Algumas unidades de medidas de comprimento. Temos jardas, que é essa distância aqui, daqui até o dedão. Usada normalmente em jogos de golfe. Então, o pessoal quando joga jogos de golfe no videogame, vão ver que as distâncias são em jardas. Milhas, usado muito pelo americano, Estados Unidos. Então, seus carros viajam a milhas por hora. Então, a gente escuta muito isso. Outra medida aqui, polegadas. Essa aqui da ponta do dedão até o primeiro entroncamento aqui do osso. Isso aqui é uma polegada, tá? Então, nós encontramos aonde a polegada? Na tela da televisão, na tela do seu smartphone. E a medida mais usada aqui no Brasil, que é metro. Então, nós falaremos sobre o metro e seus múltiplos, tá? Existem outras unidades de medida que não estão aqui, que vai ser uma outra oportunidade que nós usamos bastante. Hora, medida de tempo. Graus, medida de temperatura. Grama, quilo, medida de peso. Medida de volume, o litro. Então temos bastante unidades de medidas que podemos explorar e nós temos que conhecê-las para podermos conviver com a nossa sociedade que usa todas essas unidades de medida. E às vezes não ser surpreendido com uma unidade de medida que a gente não conhece, às vezes fica aquela cara de bobo, não sabendo do que estão falando. Tá bom, pessoal? Então vamos estudar um pouco do metro. Para falarmos do metro, eu montei essa tabela de 7 colunas. A unidade padrão, o metro, ela fica bem no centro dessa tabela. Então está aqui o metro representado pela letra M. A menor unidade de medida, dentro do padrão do metro, e seus múltiplos, é o milímetro, que é representado pela letra MM. A maior unidade de medida é o quilômetro, vai nessa outra extremidade da tabela. Outra bem conhecida, que está nas nossas regras de trabalho, é o centímetro, representado pela letra CM. E observe, quilômetro se escreve com Q e a sua abreviação é com KM. Outra unidade bem conhecida é o decímetro. Professor, mas decímetro é conhecida? É, porque decímetro é o cubo, equivale a 1 litro. Se nós não sabemos o que é decímetro, não vamos saber que representa 1 litro, o volume de 1 litro. Decímetro é representado pela letra DM. Agora tem outras duas que são poucas conhecidas, que são um caminho para chegar até o quilômetro. A primeira aqui, representada pela letra DAM, é o decâmetro. E entre quilômetro e decâmetro temos hectômetro, representado pela letra HM. Como funciona a nossa tabela, essa tabela aqui? Então é bom ter essa unidade de medida na cabeça para poder montar essa tabela desta forma e na folha de rascunho poder fazer aquelas medidas de equivalência. Então, o metro, pessoal, são quantos decímetros? 10 decímetros. Põe um zero aqui, está aqui, 10 decímetros. O zero ficou na tabela de decímetros. Então é 10 decímetros. Se eu botar o zero, mais um zero aqui no centímetro, ela vai ser 100 centímetros. Esse é o deslocamento para esse lado aqui. Mas vamos fazer esse metro virar quilômetro. Então está aqui o metro. Para chegar até quilômetro, eu vou colocar um zero, mais um zero, esse zero até o quilômetro.
Mas basta colocarmos o zero? Não, tem que colocar aqui uma vírgula representando o que eu vou dizer quilômetro. Então temos aqui que unidade de medida é 0,001 quilômetro? Não, isso aqui é 1/1000 de quilômetro. Temos que saber falar a linguagem correta. Se eu colocar 1 quilômetro aqui e quero chegar até o metro, eu vou colocar zeros até o metro. 0 aqui, 0 no decâmetro e 0 no metro. Então eu vejo que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Se eu colocar 1 centímetro aqui, quantos milímetros representam 1 centímetro? Eu coloco 10 no milímetro. Então 1 centímetro são 10 milímetros. Assim como 1 metro são 1000 milímetros. 1 decímetro equivale a 1/10 de metro. A vírgula ficou no metro. Se eu alongar mais aqui os zeros, 1 decímetro vai equivaler a 1/1000 de hectômetro. E é assim que a gente faz a nossa conversão. Se eu colocar um zero aqui no milímetro, botar uma vírgula, para onde vão os demais números? Os demais números continuam aqui, porque não tem mais para onde correr. Se eu escrever aqui 510 quilômetros, todos esses números estarão escritos em quilômetros. Por que eu disse isso? Porque no interior, entre hectômetro até centímetros, nós iremos escrever somente um número por coluna. Um número somente por coluna, para nós fazermos a nossa conversão. Só vai ter número aqui a mais em quilômetro e em milímetro após a vírgula. Tá bom, pessoal? E vamos estudar perímetro. Pessoal, temos aqui um quadrilátero, e nesse quadrilátero cada lado tem uma medida. Qual o perímetro desse quadrilátero? A primeira coisa é observarmos a unidade de medida. Verificamos que todos os lados estão com centímetros. Se todos os lados estão com centímetros, como a gente calcula o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então basta somarmos 7 mais 6 mais 6 mais 4. Isso aqui equivale a 23 centímetros. Então esse é o cálculo desse perímetro. Agora temos aqui uma figura de 5 lados, que recebe o nome de pentágono. Observamos primeiro as unidades de medidas. Vemos aqui centímetros, metros, decímetros, quilômetro, metro. Então, para mim trabalhar com isso aqui, eu tenho que botar todo mundo com a mesma unidade de medida. Então eu vou escolher o metro. Aqui já está metro, aqui já está metro, e vou transformar 5.000 centímetros em metro. Então eu vou criar a tabela, que eu já conheço, decorei a tabela. Eu sei que no meio aqui tem 1 metro, na ponta milímetro, na outra ponta quilômetro, centímetro, decímetro, decâmetro e hectômetro. Então, eu já sei decorar essa tabela. Eu sei montar essa tabela aqui no rascunho. E vou escrever 5.000 centímetros. O zero, o último zero ali, ele está no centímetro. Então, só distribuo agora. Para mim transformar em metro, o que eu faço? Ó,
Apago esse zero, o zero ficou no metro, que representa a unidade transformada em metro. Então nós temos aqui 50 metros. Depois pego 400 decímetros. Então o último zero está em decímetro. Põe o zero aqui, o 4 aqui, está aqui 400 decímetros. Para chegar em metro, eu apago aqui, ó. Agora eu tenho 40 metros. Então 400 decímetros igual a 40 metros. E 0,004 quilômetros. Zero e a vírgula está no quilômetro. Coloco um zero aqui e o 4 aqui. Então essa unidade de medida, apesar de não estar proporcional, ela vai representar, essa vírgula desloca até aqui, 4 metros. Agora que eu transformei tudo na mesma unidade de medida, eu somo os seus lados e eu vou obter o perímetro. Então 50 mais 70, 120. 120 mais 40, 160, com mais 4, 164, com mais 30, 194. Então o perímetro desse pentágono, pessoal, é exatamente 194, o quê? Para que unidade de medida eu passei? Eu passei para metro. Então nós temos aqui 194 metros de perímetro, pessoal. Então lembrando, perímetro é a soma dos seus lados. Se as unidades medidas forem diferentes, temos que converter a unidade de medidas para uma única unidade de medida. Pode ser qualquer unidade de medida, mas desde que todos estejam na mesma unidade de medida. Tá bom, pessoal? Pessoal, e área? O que é a área? A área é uma medida da superfície. Eu sei que os lados, a soma dos lados é o perímetro. O interior dessa figura, o que é? É a área. Então, quantos azulejos eu vou colocar numa parede? Qual o tamanho da lajota eu vou colocar no piso? Ela preenche um espaço, ela vai preencher uma área. Aqui temos três figuras bem conhecidas. Um quadrado, onde seus quatro lados são iguais, e nós temos ângulos de 90 graus nos seus cantos, os ângulos retos. Temos o retângulo, que são iguais de tamanho 2 a 2, 2 a 2, e também tem forma ângulos de 90 graus nos seus vértices. E temos o triângulo, que podemos imaginar como um triângulo, como uma metade de um retângulo, metade de um quadrado. A área de um quadrado, basta multiplicarmos os lados. Então, é diferente de perímetro. Perímetro nós somamos, área nós multiplicamos. De novo, perímetro nós somamos, área nós multiplicamos. Então, a área desse quadrado vai ser um lado vezes o outro lado. Isso aqui quer dizer que lado ao quadrado vai ser a área desse quadrado. A área do retângulo, temos aqui uma base e uma altura. Por que uma base e uma altura? Porque podemos estar falando nesse quadro aqui, nós temos uma base e altura. Se nós olharmos para um terreno, vamos ter comprimento e largura. Mas o cálculo é o mesmo. Seja a base ou altura e comprimento e largura, o cálculo vai ser o mesmo. Vai ser o quê? Uma multiplicação. Então basta multiplicar os seus lados. Como esse lado é igual a esse lado, ó, base vezes altura, que é a mesma dos dois. Então base vezes altura. E anteriormente eu falei que imaginávamos um triângulo como a metade de um quadrado e metade de um retângulo. Então a área de um triângulo vai ser a sua base vezes a altura, como é metade, dividido por 2. Está aqui. E agora, que unidade de medidas a gente vai usar? A mesma.
Só que lembra aqui, ó, se aqui é metro e outro lado é metro, vamos obter metro ao quadrado. Se esse lado é em centímetro e outro lado é em centímetros, centímetro vezes centímetros, vamos obter centímetro ao quadrado. Se a base está em quilômetro e a altura em quilômetro, quando multiplicarmos quilômetro vezes quilômetro, vamos ter quilômetro ao quadrado. Então, a unidade de medida padrão de área é metro ao quadrado e seus múltiplos, que vão até milímetro ao quadrado e vão até quilômetro ao quadrado. Em seguida, vamos ver alguns exemplos, pessoal. E aqui, pessoal, 2 exemplos. Calcule a área e o perímetro de um quadrado de 4 centímetros de lado. Então, se eu quero calcular o perímetro, um quadrado são 4 lados, e se um lado é 4 centímetros e todos os lados são iguais, basta eu pegar e multiplicar por 4 a unidade comum de medida. 4 vezes 4, 16 centímetros é o perímetro. E a área desse quadrado? A área desse quadrado é dada por lado vezes lado. Então a área desse quadrado vai ser 4 vezes 4 igual a 16 centímetros. Pô, mas é a mesma coisa? Não, aqui é centímetro ao quadrado. Aqui embaixo tem outro exemplo. Calcule a área de um retângulo de 40 centímetros de base e 30 centímetros de altura. Então a área é base vezes altura. Então a área vai ser 40 vezes 30, que é igual a 1.200, o que, pessoal? Centímetros ao quadrado. E o perímetro vai ser igual? No quadrado o perímetro foi igual, deu 16, e a área também deu 16. Não, claro que não. Nós temos 2 lados de 40 e 2 lados de 30. E temos que somar tudo isso. Vamos fazer aqui 2 lados de 40 vai ser 40 mais 40. E 2 lados de 30 vai ser 30 mais 30. Então nós vamos ter aqui 140 centímetros. Notem que o resultado não é o mesmo da área, é um resultado diferente. Calcule a área de um triângulo de base igual a 2 metros e altura igual a 3 metros. Então aquela formulazinha, quem já conhece, base vezes altura, cabe para o retângulo, e para o triângulo a gente divide por 2. Então eu vou, para calcular essa área, eu vou pegar 2, multiplicar por 3, que vai dar 6, e divido por 2, que vai dar 3 metros. O que, pessoal? Metro vezes metro, metro ao quadrado. Aqui o cálculo da área de um triângulo. Algumas outras perguntas podem surgir, diferentes. Calcule o perímetro de um pentágono regular de 2 centímetros de lado. Daí vai pensar, pá, mas um pentágono tem 5 lados, ele deu um lado só. Não, esse pentágono é regular e todos os seus lados têm a mesma medida. Então, se eu disse que esse lado é 2 centímetros e são 5 lados, 5 vezes 2 igual a 10 centímetros o perímetro desse pentágono. No hexágono é um pouco mais diferente. Por quê? Porque o hexágono pode me pedir a área. Mas como que eu calcular a área de um hexágono? Um hexágono regular tem 6 lados e 6 lados com a mesma medida. E esse lado é igual a metade da diagonal. Ou seja, dentro de um hexágono vão ter 6 triângulos equiláteros.
Então, eu tenho condições de calcular a área desse cada triângulo e multiplicar por 6 e saber qual é a área desse hexágono. Se eu perguntar qual o perímetro de um octágono de 4 centímetros de lado, octágono são 8 lados, 4 vezes 8, 32 centímetros. Então a gente pode variar várias perguntas e podemos descobrir a área, descobrir o perímetro, mas para isso temos que conhecer um pouco da geometria básica. Então quem tem dificuldade em geometria básica tem que dar uma olhada em geometria. Saber o que é um triângulo isósceles, saber o que é um triângulo retângulo, saber o que é um triângulo equilátero, saber o que é um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octágono. Então, nós temos que saber o básico da geometria para calcular área e perímetro. Em seguida, agora, eu vou desenhar algumas figuras baseadas no quadrado, no retângulo, no triângulo, para nós descobrirmos sua área e seu perímetro. Aqui, pessoal, como eu vou calcular a área dessa figura aqui? Então tem que trocar algumas ideias. Ó, se esse pedaço aqui é 8 centímetros, aqui é 3, então esse pedaço aqui é 3, quanto falta para completar 8? 5 centímetros. Aqui. Agora, depois disso, eu tenho condições de calcular duas áreas. Eu divido aqui em duas áreas. Eu tenho uma área aqui, tenho outra área aqui. Então, eu calculo as áreas separadas, depois eu somo e tenho a área total. Essa área azul, 4 vezes 3, 12 centímetros quadrados. Essa área vermelha, essa altura aqui, são 4 centímetros. A base é 5. Então, a área vermelha vai ser 4 vezes 5, como é um triângulo, divide por 2, equivale a 10 centímetros quadrados. E a área total vai ser a soma dessas duas áreas. 12 mais 10 igual a 22 centímetros quadrados. E agora outra figura. Tem algumas unidades de medida e outras não tem. Então, se aqui é 5 e aqui é 2, esse pedaço aqui vai ser 3. Se tudo isso aqui é 4 e isso aqui é 3, esse pedaço aqui vai ser 1. E agora eu completei. Nessa figura eu tenho condições de calcular o perímetro. É só somar todos os lados. 1 mais 2, 3. 3 com 4, 7. 7 com 5, 12. 12 com 3, 15, 15 com 3, 18 metros, que é a unidade de medida. E a área? A área divide em 2, está aqui, ó. Vou calcular essa área aqui, primeiro. E essa outra área, aqui. Então temos duas áreas para fazermos. Então essa área desse primeiro retângulo, 4 vezes 2, igual a 8 metros quadrados. Essa outra área aqui, 5 vezes 3, 5 vezes 3, a base vezes a altura, igual a 15 metros quadrados. E qual vai ser a área total? A soma dessas duas áreas. Então, 8 mais 15 igual a 23 metros quadrados. Então tá aí, pessoal, um pouco sobre área, perímetro. O assunto não se esgota aqui.
Ainda temos que aprender a transformar metro quadrado em centímetro quadrado. Se nós pensarmos um pouco, vai ser fácil. A gente pode adaptar aquela tabela que a gente fez, dividir as colunas. Então, rapidamente aqui, esse vídeo não ficar muito grande, eu vou pegar a coluna do metro e dividir por 2. Vou pegar a coluna do decímetro, dividir por 2. Pegar a coluna do centímetro e dividir por 2. 1 metro vale quantos centímetros ao quadrado? Ó, coloco 0, 0, 0 aqui. 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Um centímetro quadrado equivale a quantos decímetros? Aqui, põe um 0 aqui, um 0 aqui, a vírgula fica nessa primeira coluna. Então, 1 centímetro quadrado igual a 1 centésimo de decímetro quadrado. Tá? Então, como eu disse, pessoal, o assunto não se esgota aqui, é um assunto vasto, extenso. Temos que saber fazer conversão de unidade de medida. Então, aqui meus exemplos todos foram na mesma unidade de medida. Podia ter unidades de medidas diferentes aqui e querer transformar para uma mesma unidade de medida. Tá bom, pessoal? Daqui foi um pouco sobre perímetro e área. Bons estudos a todos e passando em matemática sempre, pessoal. Vamos lá.